Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero conversar um pouco sobre a obra da Clarice Lispector. Eu quero dar uma rápida introdução aos textos dessa escritora importantíssima, dessa escritora fundamental na nossa literatura e que tem sido cada vez mais lembrada e com justiça, com a sua obra sendo reeditada, né, os seus livros recebendo novas edições, ela está sendo traduzida para outras línguas, tem estudos biográficos, estudos críticos sendo lançados e desenvolvidos. Portanto, é uma escritora que mais do que nunca está na ordem do dia, né? Até porque neste ano 2020, se lembra o centenário do seu nascimento. E ao mesmo tempo que se lembram os 100 anos de nascimento da Clarice, a sua literatura, as suas questões, as suas personagens, o seu olhar para o ser humano, ele permanece provocador, ele permanece atual, é uma esfinge que nos olha, né, e que nos instiga a pensar e a reler e a mergulhar nesse universo tão rico da Clarice Lispector. Então não é sem razão que existam gerações e mais gerações de leitores que leem Clarice, que se apaixonam por ela e que se seduzem pelos seus livros, pelos seus contos, pelos seus romances ou crônicas, que são absolutamente admiráveis. Então, pensando na importância dessa escritora e pensando em dar algumas orientações para quem quer ler Clarice, para quem tem medo de ler Clarice, não precisa ter medo, para quem quer entender melhor o que leu, eu vou tentar dar um panorama rápido sobre alguns temas e algumas questões importantes e fulcrais para a Clarice Lispector. Mas para começar a entender melhor a literatura da Clarice, eu queria ler inicialmente um pequeno texto, curto, é um parágrafo, que está num livrinho dela chamado Para Não Esquecer, que é um livro publicado póstumamente, né, depois da sua morte, que reuniu textos dispersos, né, fundo de gaveta, textos que ela foi deixando ao longo da vida e que depois foram reunidos. Este texto diz assim: se recebo um presente dado com carinho por uma pessoa de quem não gosto, como se chama o que eu sinto? Uma pessoa de quem não se gosta mais e que não gosta mais da gente, como se chama essa mágoa e esse rancor? Estar ocupada e de repente parar por ter sido tomada por uma desocupação beata, milagrosa, sorridente e idiota, como se chama o que se sentiu? O único modo de chamar e perguntar, o único modo de chamar é perguntar. Como se chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o nome? E é este o nome. Esse texto é importantíssimo, porque a Clarice fala aqui sobre a existência de sentimentos, de sensações, de conflitos que existem dentro de nós e os quais nós não conseguimos nomear. Quer dizer, como é que se chama isso que eu estou sentindo? Ela termina dizendo que a única forma de nomear é perguntar, é manter a indagação. O nome disso é como se chama? Ponto de interrogação. Né? Ou seja, ela está lançando nesse texto a ideia de que há algo dentro de nós que nós conhecemos e que nós sentimos, mas que não tem nome. Este é um tema fundamental de toda a literatura da Clarice, que é o tema da nomeação. Isto é, a busca da Clarice Lispector parece ser a busca por tudo aquilo que não tem nome. Ou seja, por tudo aquilo que não encontrou ainda linguagem capaz de expressá-lo. Linguagem capaz de contê-lo, né? De formá-lo. Portanto, a Clarice, ela parece estar o tempo inteiro em busca da coisa sem nome. E essa coisa somos nós. Ou seja, ao fazer esse mergulho íntimo, né, ao buscar o âmago, a essência, ou, como ela mesma vai dizer em vários textos, o de dentro, ela vai se deparar com alguma coisa que é da ordem do primitivo, do selvagem, do pulsional. É como se nesse mergulho que é íntimo e é muito interior e é muito profundo, ela fosse se aproximando de uma espécie de coração selvagem da vida. Né? Aliás,
título do seu livro de estreia, Perto do Coração Selvagem, de 1943, livro escrito por uma jovem escritora, mas que na sua estreia já causou um grande escândalo, né? Porque era um livro absolutamente original no panorama da literatura brasileira dos anos 40. A Clarice já chegou fazendo barulho com este livro, né? Então, quer dizer, na Clarice há uma tentativa de aproximação a essa esfera selvagem de nós, né? Essa esfera que ainda não recebeu nome. Portanto, se há uma investigação sobre o ser, ou seja, se há a indagação quem sou eu ou quem somos nós, essa indagação ela anda ao lado, né? Ela anda de par com uma outra indagação fundamental, que é uma indagação sobre a linguagem. Quem sou eu e como é que se chama isso que eu sou? Daí a gente entende primeiro por que a linguagem da Clarice é tão inovadora, tão experimental e tão única, né? Quem já leu alguma coisa da Clarice reconhece com facilidade, ao bater o olho num texto, o estilo clariciano, que um crítico seu já definiu como um encontro de uma normalidade sintática. Isto é, o estilo ele é aparentemente neutro, o texto é muito bem escrito, né, é muito claro, muito bem escrito. Do ponto de vista da sintaxe, isto é, da ordem e da relação das palavras na frase, não há problema nenhum. Mas essa normalidade sintática, ela se articula com uma anormalidade semântica. Isto é, do ponto de vista do significado, há alguma coisa insólita, absurda, desconcertante, né? Então é como se houvesse uma linguagem muito pálida, né? Muito simples, mas ela é assaltada continuamente pelo clarão da ruptura, né? Da ruptura com o normal, da ruptura com a expectativa, da ruptura com o esperado, que torna o exercício da leitura da Clarice um exercício altamente inesperado. Quer dizer, ela vai usar as palavras de uma forma única. E dentro dessa ideia tão clariciana de buscar a coisa sem nome, né, de trazer à tona o que está lá embaixo, escondido nas nossas profundezas, eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu vou falar de um conto, pequeno conto de 2 páginas, pelo qual eu sou particularmente apaixonado, que é A Quinta História. Este conto está num livro chamado A Legião Estrangeira, publicado pela Clarice em 1964. O conto é assim. Há uma história principal que é contada de 5 formas diferentes. Daí a quinta história. E ela gira em torno de uma coisa muito simples, muito cotidiana. Nós temos uma dona de casa, aliás, personagem recorrente na obra da Clarice, que está muito preocupada com uma questão assim urgente. A casa dela está sempre cheia de baratas e ela precisa dar um jeito nessas baratas. Uma vizinha ouve a sua queixa e lhe dá uma receita para matar barata. Quer fazer uma mistura de açúcar, farinha e gesso, deixar a mistura lá durante a noite, as baratas vão ingerir aquilo e o gesso vai endurecê-las por dentro e no dia seguinte elas estarão todas mortas. Essa é a primeira história. Né, começa assim, a primeira história, Como Matar Baratas, começa assim: queixei-me de baratas, uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, e o gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Essa é a primeira história. Só que isso vai ser recontado de outras 4 maneiras diferentes. A segunda história é batizada de O Assassinato. Porque vai mostrar a mulher, essa narradora, preparando esse veneno, preparando o elixir da longa morte e se sentindo uma espécie de feiticeira, mas ao mesmo tempo uma assassina. Porque ela está tão envolvida naquilo que ela diz que, na verdade, ela não quer matar as baratas que infestam o seu apartamento, mas ela quer matar todas as baratas que existem, né? Aflora nela um sentimento sanguinário e um desejo de eliminação. Aí a outra história, a terceira, tem como título As Estátuas. E ela é narrada da perspectiva das vítimas, ou seja, das baratas. A mulher vai imaginar o que aconteceu durante a madrugada. Não é? As baratas todas ali comem, né? Ingerem aquele veneno, esperam a morte. E aí uma das baratas estava dizendo assim, eu te amo.
e a frase foi suspendida, porque de repente ela endurece, né? Ela sente que alguma coisa dentro dela endurece e morre. Outra estava distraída e começou a sentir alguma coisa dentro dela e fala: o que está acontecendo? É porque eu olhei demais para dentro de mim, é porque eu olhei muito para dentro de mim, e aí morre. Né? E no dia seguinte, então, a mulher chega na área de serviço do apartamento e vê as baratas endurecidas, como estátuas, né? E diz: é como se eu fosse a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Ou seja, é como se eu fosse a primeira pessoa a ver aquele mundo destruído, né, devastado pela erupção do vulcão. Na verdade, é como se ela visse o próprio banquete da existência, né, o que ela chama de a orgia da noite, destruída tragicamente. Só sobram, né, baratas mortas e jogadas no chão. Na quarta história, ela então no dia seguinte resolve preparar novamente o veneno. Só que ela percebe que as baratas sempre voltam, né? As baratas sempre sobem pelo encanamento do edifício. Portanto, o único caminho é que todas as noites ela prepare o veneno e deixe o veneno e vá dormir e espere no dia seguinte encontrar as baratas assassinadas. E ela percebe que ela não é capaz de cometer um assassinato todas as noites. Então ela acha melhor, mais assim, menos comprometedor, que ela dedetize o apartamento. Assim ela não precisa sujar as suas mãos. Essa é a quarta história. E a quinta história é assim. Tem como título Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. E começa assim: queixei-me de baratas. E o conto termina aí. Ou seja, anuncia-se uma quinta história com um título absolutamente pomposo, né? O nome de um filósofo, Leibniz, a transcendência do amor, num lugar distante, né, afastado, Polinésia, dando a entender que aquela história, né, de alguém que busca matar as baratas do apartamento, ela é contínua, ela é eterna, e ela pode envolver até mesmo um filósofo, e ela vai continuar inclusive na Polinésia. Ora, ela está dando a entender que aquela mesma história pode ser contada de forma infinita. E isso já aparece no início do conto, quando a narradora diz que poderia contar 1001 histórias se dessem a ela 1001 noites. Óbvio que é um paralelo intertextual com a Sherazade das Mil e Uma Noites, aquele protótipo de narradora perfeita que passa 1001 noites contando histórias para seduzir o sultão e escapar da morte. Ela se define como uma espécie de Sherazade, alguém que pudesse ser uma verdadeira máquina de narrar. Só que, ao mesmo tempo, essas baratas, elas têm um sentido simbólico, né? Há um momento em que a narradora diz: as baratas sobem pelos canos do prédio, enquanto a gente cansada sonha. Ou as baratas vão roendo o nosso lar invisivelmente. Ora, esse animal, que é uma espécie de ser assim irredutível, né? A barata é uma coisa que não morre nunca, pode ficar um mês sem água, sem comida. As baratas já existiam antes de nós, e depois que os seres humanos forem aniquilados, as baratas continuarão a existir, né? Elas sobrevivem a tudo. Essa ideia de um animal irredutível, indestrutível, e ao mesmo tempo asqueroso, indesejável, parece no livro ser uma projeção justamente da coisa, ou seja, daquele nosso âmago, daquela nossa camada profunda, inconsciente, pulsional, que nós não queremos, que nós queremos aniquilar, que nós queremos enrijecer, que nós queremos endurecer, mas que sempre volta. Porque sobe pelos nossos edifícios enquanto a gente, cansado, sonha. Isto é, a barata, ou as baratas aqui que ela tenta aniquilar, parecem ser uma projeção simbólica desse aspecto primitivo do ser, que a gente tenta eliminar a todo custo. Portanto, é uma história sem fim, né? Porque a gente sempre vai estar em luta com algo que está dentro de nós, que nós não sabemos o que é, mas que ainda assim nós não desejamos. É o indesejável. Né? E falar em barata é lembrar de um outro livro da Clarice, considerado pelos seus críticos, talvez o seu melhor romance, que é A Paixão segundo GH. Este livro, também publicado em 1964, ele conta uma história bastante insólita de uma mulher chamada GH, nós só conhecemos as suas iniciais, uma mulher rica, uma mulher que vive numa cobertura, de um apartamento grande no Rio de Janeiro, uma mulher que vive sozinha, muito bem sucedida, e que no início do romance
descobrimos que a empregada doméstica que a servia, aliás, empregadas domésticas são personagens muito recorrentes na Clarice Lispector também, e tem um papel importante nas narrativas, a gente percebe à medida que vai lendo os textos. Essa empregada, chamada Janair, pediu demissão, não trabalha mais lá, e ela então, a GH, decide ir até o quarto da empregada para arrumar. Ela imagina que o quarto seja bagunçado, né? Ela tem que arrumar para a próxima empregada que ela vai contratar, e há mais de 6 meses que ela sequer põe o pé nesse cômodo, que é o cômodo mais afastado desse seu luxuoso apartamento de cobertura. Olha só, é o lugar mais afastado, aonde faz 6 meses que ela não vai, e ela acha que tá sujo, tá bagunçado, ela resolve entrar. E quando ela entra no quarto da empregada, de manhã, ela leva um choque, porque o quarto está limpíssimo. Limpíssimo, perfeito, arrumadíssimo. E ela nota numa parede um desenho que ela acredita que tivesse sido feito pela empregada, e que é um desenho meio tosco, que lembra quase uma pintura rupestre. Que é curioso também, né? Parece um retorno ao primitivo, né? A alguma coisa meio ancestral, a uma representação antiga, que ao mesmo tempo denota também uma ideia de aprisionamento, né? Como se a vida já tivesse condicionada, desenhada numa parede. E ela não entende muito bem aquele desenho, e ela vai fuçar no quarto para ver o que é que tem. Tem umas malas e um armário. E quando ela abre o armário, ela vê uma barata correndo. E, no instinto, ela fecha o armário e a barata é esmagada pela porta do armário. Aí começa o sofrimento de GH. Paixão, do título, tem a ver com a ideia de sofrimento, né? Ela sofre e ela vai entrar num mergulho interior profundo. O livro vai ser engolfado por um fluxo de consciência contínuo, em que essa personagem vai encarar aquela meia barata esmagada, aquela gosma de barata escorrendo no armário, e vai se identificar com ela na medida em que ela entende que a barata e ela, GH, são feitas da mesma substância. E o nojo que ela sente pela barata, o asco, a náusea, no fundo, é a náusea que ela sente por ela própria. Quer dizer, há alguma coisa dentro dela que também é asquerosa. Há alguma coisa dentro dela que ela diz que o que mais a incomoda nas baratas é que elas são totalmente obsoletas e atuais. Né? Quer dizer, elas são imemoriais, elas são antiquíssimas, mas elas ao mesmo tempo permanecem, se multiplicam, aparecem em todos os lugares. Mesmo num quarto absolutamente limpo, há ali uma barata. Então ela fala, ela pensa assim, ela entende, né, que o que há de nojento na barata é o que há de nojento nela. E que ela precisa aceitar esse seu interior, ou seja, aceitar essa coisa que vive dentro dela. E essa aproximação à coisa, ela é tão intensa que no limite ela já não pode mais ser capturada pela linguagem. Portanto, o gesto último, que é o momento em que a GH se sente batizada pelo mundo, é quando ela põe a barata na boca. Né? Quando ela sente o gosto dessa substância que também a preenche, da qual ela também é feita. Né? Então ela diz que ao comer a barata, ela tomou contato com esse nada úmido e vivo. E diz ainda a GH que através da barata eu estou entendendo que eu também sou o que é vivo. Parece interessante, curioso, né? Esse comer a barata é uma coisa até meio folclórica na literatura da Clarice, mas no ponto de vista simbólico é justamente o encontro com a coisa que nos forma. É a entrega à evidência desconhecida das coisas. Comer a barata é aceitar o que há de mais desconhecido dentro de nós mesmos. Essa é a travessia da GH. Tanto que ao final, depois, né, de pôr a barata na boca, ela já nem lembra, ela já não consegue lembrar o que aconteceu. Porque a linguagem já não dá conta dessa aproximação tão radical com aquilo que é desprovido de nome. Bem, além desse tema da busca da nomeação, né, do como se chama, nós não podemos deixar de falar que a Clarice, ela sempre vai nos mostrar que no cotidiano, em acontecimentos banais, em acontecimentos desprovidos de grande significação, podem estar momentos de
aprendizagem, de descoberta, de iluminação súbita da consciência. É a GH, por exemplo, pondo a barata na boca e entrando em contato com uma verdade que é tão luminosa que quase cega. É o caso, por exemplo, da personagem Ana, de um outro conto famoso dela, Amor, que está voltando das compras num bonde e vê um cego mascando chiclete na rua, e aquela cena que não é usual, que é estranha, o cego que a vê e que ao mesmo tempo ilumina a sua própria cegueira, a cegueira que ela tem sobre a própria vida, a desgoverna de tal forma que o bonde em que ela está freia, as compras caem, os ovos se quebram e ela percebe que ela não pode voltar para casa. Porque ela está completamente desorientada. Porque alguma coisa se iluminou, alguma coisa da vida dela, né? Da vida de dona de casa, dedicada ao marido e aos filhos, alguma coisa ali se transtornou. Alguma verdade se iluminou a ela naquele acontecimento cotidiano, banal e insignificante. Ver um cego mascando chiclete na rua. A crítica da Clarice consagrou um nome para isso. É a epifania. É essa iluminação profana do cotidiano. É quando alguma coisa muito banal é capaz de chacoalhar a personagem e iluminar a sua consciência de forma definitiva. Além da questão da epifania e da nomeação, nós temos um terceiro caminho, uma terceira vereda na obra da Clarice, que é evidente, que é a condição feminina. A literatura da Clarice trará como protagonistas, em sua imensa maioria, mulheres. As protagonistas dos romances e dos contos são majoritariamente femininas. E a Clarice tem um olhar muito sensível e extremamente atual para o papel da mulher, especialmente para o que se espera da mulher como mãe, como esposa e o lugar problemático da mulher num mundo de convenções, né? Num mundo de regras e especialmente no seio da família. Os difíceis laços de família, título do seu mais famoso livro de contos, que tematiza justamente esse aprisionamento da mulher em papéis já demarcados. E, por outro lado, a busca por romper esses papéis e por questionar esses lugares tradicionais da mulher na sociedade. Isso aparece em muitos contos da Clarice, mas há um deles, que é um dos mais saborosos contos que ela já escreveu, que denota isso de forma muito clara, que é um conto chamado Uma Galinha. Aliás, animais são outros personagens recorrentes na Clarice. Sempre tem galinha, cachorro, búfalo, enfim, são personagens, seres muito explorados, barata, né? Sem falar nas baratas, muito explorados na literatura clariciana. O conto Uma Galinha é assim. Começa falando de uma galinha de domingo, ou seja, uma galinha que vive ali na casa da família, mas que no domingo seria morta para virar o almoço, né? Ela viraria o almoço do domingo. E quando o pai da família vai pegar a galinha para matá-la, ela dá um pequeno voo, um voo de galinha, né? Um voo pequeno, e ela sai correndo, vai pelos telhados e fica lá no telhado, né? Amedrontada, assustada, porque ela imagina que vai ser morta. E aí o pai da família, se sentindo quase um caçador, né? Sentindo nele uma espécie assim de instinto de caça, ele vai até o telhado, pega a galinha, captura o almoço, traz de novo para casa, a galinha assustada, a galinha perdida, e naquele momento, quando ela é trazida para casa, ela põe um ovo. E aí a filha, né, a menina, começa a gritar assim: não matem essa galinha! Ela pôs um ovo! Ela nos ama, ela quer o nosso bem. Então o fato da galinha pôr o ovo transforma a sua condição, né? Ela deixa de ser o almoço e ela passa a ser tratada quase como um membro da família. O narrador vai dizer, ela se transformou na rainha da casa. E a menina cuida bem dela. O pai, que quase a matou, fala assim, meu Deus, como é que eu pude imaginar? Eu quase a matei. Ela estava grávida. Ela estava naquele estado. Nunca mais vou comer galinha na vida. Então ela assume um outro papel, depois que ela põe o ovo. Ela altera a rotina da família, ela é tida quase como um membro da família, humanizado, né? Quase um ente familiar. Só que na última linha do conto, o narrador faz um corte absolutamente abrupto e diz assim, até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se os anos. Mataram-na, isto é, mataram a galinha. Até que um dia cansaram daquilo, mataram, comeram
e a vida continuou igual. É uma quebra de expectativas no leitor, até porque a galinha, né, estava recebendo um tratamento quase majestático, mas mostra também o quanto a galinha no conto representa uma imagem de maternidade. Afinal, parece, né, que a galinha só existe para a família enquanto ela põe o ovo. Antes disso, o narrador diz que ela era só uma galinha e não se podia contar com ela para nada. Mas quando ela põe o ovo, ela é alçada a uma categoria elevada. Só que depois ela é comida. É como se o narrador estivesse nos mostrando que o papel da mulher, o papel social da mulher, se limita à maternidade. Quer dizer, o único papel que a mulher pode assumir é o papel de mãe. E fora desse papel não há nenhum outro caminho para ela. Ela só é valorizada como reprodutora. Assim é a galinha, né? E há uma espécie de identidade entre a mãe da família e a galinha, como se ela se identificasse com uma espécie de maternidade ancestral que a galinha representa, né? Tem um momento em que o narrador descreve a galinha, se encontra a luz e ele diz: era uma cabeça de galinha, a mesma que foi desenhada no início dos tempos. Então há uma espécie de ancestralidade da maternidade e a condição problemática da mulher ou do feminino como apenas sendo a mãe e não encontrando outro caminho para isso, né? Então ela de mãe passa a ser o almoço de domingo, que era o seu destino inevitável. Agora, além da questão do feminino, para terminar, tem uma outra questão fundamental na Clarice Lispector, que é a questão da alteridade. Ou seja, se por um lado ela se pergunta como a coisa se chama, ela também se pergunta insistentemente: como é o outro? Quem é o outro? Isto é, como eu posso me relacionar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim? Né? Como é que eu posso me relacionar com outra individualidade que eu não conheço e que eu nunca vou conhecer de verdade? Então esse exercício da relação eu-outro, ele é extremamente explorado na Clarice, de forma a assumir caminhos muito diferentes. Né? Por exemplo, podemos pensar num conto brilhante da Clarice, que é A Menor Mulher do Mundo, que também está no livro Laços de Família, que fala sobre um encontro de um explorador francês que vai, é uma espécie de antropólogo e tal, que vai até uma tribo de pigmeus, que são pequenininhos, né? E lá ele encontra a menor pigmeia, que é uma mulher de 45 centímetros de altura. Né? E a foto dessa mulher, que é batizada de Pequena Flor, sai em todos os jornais. E a ironia do narrador diz que a menor mulher do mundo saiu em tamanho natural em todos os jornais. E aí a Clarice Lispector nos mostra a reação das famílias de classe média do Rio ao verem aquela foto daquela mulher estranha, daquela mulher mínima estampada no jornal. E as reações são as mais cruéis possíveis, incluindo uma das mulheres que sonha em ter a pigmeia servindo à mesa como uma empregada doméstica. Então é um conto que fala do encontro do europeu com o pigmeu que vive no meio da floresta, quer dizer, é o civilizado, é o não civilizado, é o homem e a mulher, até porque o explorador vê aquela mulher e ela se coça onde uma pessoa bem educada não se coçaria. Há uma espécie de jogo de sedução que encena também a dificuldade da relação homem-mulher. Então é o civilizado, o não civilizado, o europeu, o não europeu, o homem e a mulher, o eu e o outro, se espelhando e se contrapondo. E no limite, a questão do outro, na Clarice Lispector, também assume um caráter social. Ou seja, é o outro diferente de mim porque pertence a uma classe social diferente. E isso também vai ser investigado pela Clarice. Por exemplo, no seu último livro, de 1977, A Hora da Estrela, em que ela vai contar a história de uma migrante nordestina paupérrima, miserável, que vive no Rio de Janeiro, chamada Macabeia, que era completamente ignorante, não sabia viver, tinha uma vida rala, que nas noites de fome comia papel, né, e cuja dieta se limitava a comer cachorro-quente e tomar refrigerante. Alguém que, no dizer do próprio narrador, não passava de uma caixinha de música desafinada. A Macabeia é o outro, né? É o outro da própria Clarice Lispector. É uma mulher totalmente diferente dela, porque pertence a uma classe social muito distante. Né? Então a Clarice conta a história dela no Hora da Estrela, só que é tão curioso porque o livro
para ser escrito, é preciso que a Clarice invente um narrador. E ela cria um homem chamado Rodrigo S.M., que vai contar a história da Macabeia. Isto é tão difícil se aproximar desse outro que é preciso criar um intermediário. Esse narrador que vai contar a história dessa personagem e ao mesmo tempo é um narrador inventado pela Clarice que ama a Macabeia, mas a odeia, que tem pena, que tem amor, que tem raiva. Tudo isso enquanto a narrativa vai sendo desenhada. Portanto, é uma narrativa de fundo evidentemente metalinguístico. Né? Ao contar a história, esse narrador inventado também reflete sobre como contar a história de alguém que é tão diferente de mim. Uma personagem humilhada por todos, sofrida, mas que terá ao final também a sua epifania, a sua hora da estrela. Mas você tem que ler para saber que hora da estrela é essa e por que esse título também é profundamente irônico. Para terminar, eu queria citar mais um texto da Clarice que se enquadra nessa questão da alteridade, né, nessa questão da investigação sobre o outro, que é um texto do qual a Clarice gostava muito, inclusive na famosa entrevista que a Clarice dá à TV Cultura, pouco tempo antes de morrer, ela cita essa crônica que ela escreveu no jornal como um dos seus textos preferidos, que é o texto Mineirinho, que é uma crônica que ela escreveu em cima de um fato real, a morte de um bandido carioca, de um marginal famoso, de nome Mineirinho, que foi executado pela polícia em 1962 com 13 tiros. E a Clarice escreve a crônica em cima justamente disso. Por que 13 tiros? Quando apenas uma bala era o suficiente. As outras 12 balas eram um desejo de matar. Era uma vingança sanguinária. Então é uma crônica em que ela reconstitui a figura do Mineirinho, humanizando esse outro que a sociedade execra, que a sociedade odeia, né, que a sociedade quer ver morto. Ela o humaniza e então ela vai se questionar de forma muito, muito bela e muito pungente sobre o direito de punir. Quer dizer, até onde o direito à punição pode ir. E por que os 13 tiros. E ela então faz uma enumeração em que ela vai falando de cada uma das balas. E ela diz que a 13ª bala a mata. A 13ª bala a atinge, porque ela é o outro. Ela entende o outro. E ela percebe que, embora a classe média, né, onde ela se insere socialmente, se sinta segura ao ver a polícia executando um marginal, ao mesmo tempo, essa segurança está sendo corroída, corrompida, na medida em que alguém se arvora o direito de matar de forma sanguinária o outro, sem se colocar no lugar desse outro. Isso é Clarice Lispector, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sentido vontade de experimentar essa literatura que é absolutamente transformadora. Ninguém termina de ler um texto da Clarice e sai igual a como estava antes. É uma literatura que nos transforma. Então fica aí o convite para quem quiser ler e conhecer um pouco mais de Clarice Lispector. Obrigado e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Valeu!